Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Have a Good Life. Hoje um episódio muito especial com um convidado que tenho muito orgulho de trazer aqui ao canal Have a Good Life, sempre com ideias e tanto conhecimento útil para o nosso dia-a-dia e para adquirirmos uma melhor vida, uma melhor saúde. Estou a falar do Lourenço de Azevedo, que foi meu professor no Instituto Macrobiótico, tem a sua formação inicial que começou em 1998 com medicina tradicional chinesa, mas desde então continua sempre a estudar e a ajudar muitas pessoas a implementarem nas suas vidas, no dia-a-dia, ensinamentos de práticas orientais e que ajudam a adquirir uma melhor vida, uma melhor saúde. Mais coisas interessantes do Lourenço. O Lourenço tem um livro, publicou um livro muito interessante que eu recomendo vivamente, que se chama Regenerar. Eu depois vou colocar aqui mais informação sobre o Lourenço também aqui embaixo na descrição do vídeo. Este livro eu costumo dizer que é um ótimo livro para ter na cabeceira da cama, porque tem informação muito útil para irmos aplicando ao longo das estações do ano, ao longo do ano. É mesmo, eu acho que é tipo uma bíblia de cabeceira para ajudar a ter uma melhor saúde. Gosto mesmo muito deste livro. E também com o mesmo nome, Regenerar, criou um projeto que ajuda muitas pessoas também a adquirirem melhores hábitos de vida, a terem uma melhor saúde através de cursos, de formações. É um excelente professor e com conhecimento muito alargado. Bem-vindo, Lourenço. Eu espero, quer dizer, eu tenho certeza que não disse todas as coisas, porque tu tens uma vasta experiência e conhecimento, e eu agradeço imenso teres aceito este convite e estares aqui hoje a participar e a trazer conhecimento também para o público Have a Good Life, que eu acho que é mesmo uma grande mais-valia. O tema que o Lourenço nos vai trazer hoje é a sustentabilidade pessoal, que vai ajudar-vos certamente a adquirirem novos conhecimentos e ferramentas para o dia-a-dia, para adquirirem uma melhor saúde e uma vida mais plena também. E, Lourenço, muito obrigada. Eu vou-te passar a palavra a ti para começares a falar um bocadinho sobre este tema que escolheste trazer aqui hoje e que eu acho que é super interessante, que é a sustentabilidade pessoal. O que é que tu queres dizer aqui com a sustentabilidade pessoal? O que é para ti isto de sustentabilidade pessoal? Porque sustentabilidade nós ouvimos falar muito hoje em dia, não é? Da sustentabilidade, do planeta. Muito obrigado, Eva, pelo convite e por teres convidado o Projeto Regenerar e que não sou só eu, é também a Marta, mas a Marta hoje está mais na gestão familiar. Mas de certo que um dia poderão falar as duas também sobre o projeto Regenerar e trocamos. Eu fico com a gestão familiar e tu eventualmente falarias com a Marta. Fazer umas receitas com a Marta, que a Marta cozinha deliciosamente bem, portanto, acho que sim. Convidá-la para vir à cozinha Have a Good Life, acho que vai ser um bom episódio. Portanto, em relação ao projeto Regenerar, mais uma vez obrigada pelo convite. E isto foi surgindo, o projeto Regenerar basicamente surge. Houve o livro depois deu origem a um curso e a um site, portanto o Regenerar foi-nos sempre acompanhando e nós achamos ficar com este nome, que gostamos bastante e que acho que é bastante contemporâneo, esta ideia de regeneração pessoal e que, como tu dizes, hoje fala-se muito de sustentabilidade, não é? Fala-se muito da ideia de que é preciso ter cuidado com os plásticos, com aquilo que se põe nas sanitas, com a reciclagem, tudo isso, não é? Que é algo que é extremamente importante realizarmos isso. Mas a sustentabilidade pessoal tem a ver começar a partir de um centro, começar a partir de nós, não é? E que o começar a partir de nós significa essencialmente perceber até que ponto é que eu estou sustentável no meu dia-a-dia, não é? Até que ponto é que, por exemplo, eu estou a comer bem, a dormir bem. Eu costumo dizer que em certos locais em que trabalham com bairros
que sejam mais desfavorecidos, existe algo que se diz que é: nunca vão às compras com fome. Não é? Nunca vão às compras com fome porque vão consumir muito mais. Não é? Mas eu acho que isto não é só aplicado aos bairros mais desfavorecidos, acho que é aplicado a toda a gente. E o que é que isto nos diz? Diz-nos essencialmente que se eu estou com fome, por exemplo, vou consumir mais. Não é? E quem diz fome pode ser em stress, pode ser algo emocional que me está a preocupar, e se calhar é que se estou a pensar em algo já pus mais 2 coisas no carrinho sem dar por isso, não é? Ou todos nós já temos essa experiência efetivamente de ir às compras com fome, e o que vai acontecer efetivamente é que parece que vou comprar isto para comer agora e aquilo para comer agora, e depois o carro fica cheio, não é, de coisas, ou pelo menos um bocadinho mais cheio do que se não tivermos com fome. Toda a gente provavelmente já passou por essa experiência. Portanto, esta ideia da sustentabilidade pessoal pode ser algo muito básico, pensar, ok, como é que eu estou no aqui e agora, e que isso vai implicar vai ter uma implicação nas minhas decisões, que depois, se eu consumir mais, se eu acabo por também lesar o planeta nesse sentido. Não é? Se eu estiver bem, consumo menos. Isto pode ser algo simples, mas se eu estiver bem, também consigo tratar melhor da minha família, que por sua vez vai ter um impacto no mundo. Se eu estiver zangado de manhã e os meus filhos forem para a escola ou forem sair, não é? O que acontece é que, ao fazer isto e estiver zangado com eles de manhã, provavelmente eles vão passar isso para os colegas e para a professora, e vai criar um ambiente menos sustentável também. Sim, é uma bola de neve. As minhas relações com as pessoas, não é? As minhas interações, sim. Então, quando falamos desta ideia de sustentabilidade e como é que eventualmente eu estou e como minhas interações podem influenciar o mundo. Não é que eu quero dizer que eu queira mudar o mundo e fazer grandes... de repente as coisas mudarem, mas se calhar o mais desafiante, ou se eu começar por mim, o resto pode ser muito mais fácil. E as minhas interações com os outros podem ser muito mais fáceis. E a comunicação com os outros também. Ou seja, e eu vou passar isto. A sustentabilidade pessoal acaba por estar ligada a várias áreas da nossa vida, não é? Desde a alimentação, não é? A nossa sustentabilidade interior, a interação com os outros, como estás a falar, não é? Da comunidade. Existem uma série de áreas que estão ligadas à sustentabilidade pessoal, àquilo que é a nossa sustentabilidade pessoal. É isso, não é, Lourenço? Exato. E que no Regenerar nós temos pelo menos 3 que consideramos importantes e que chamamos de relações sustentáveis. E a primeira é a relação sustentável com a gravidade. A segunda é uma relação com a impermanência e com a mudança. E a terceira é a relação com a comunidade. E a primeira, efetivamente, é a relação com a gravidade. E nós não damos pela gravidade até aquele dia que dormimos menos, ou que efetivamente temos uma dor numa articulação e precisamos nos levantar da cama e percebemos, isto hoje está um bocado diferente. Não é? Ou quando caímos, ou quando cai um objeto no chão e nós não conseguimos apanhar. Portanto, essa é a relação com a gravidade. Existe uma história de 2 peixes jovens que estão a nadar num lago, e que basicamente há um peixe mais velho que passa por eles e lhes pergunta: olá, estão bons? E eles: sim, estamos bons. Então, como é que está hoje a água? E eles olham um para o outro e dizem: a água? Mas o que é que tu estás a falar? E é um pouco isso. O peixe mais velho já sente a água, tal como à medida que nós avançamos na idade, se calhar começamos a sentir mais a gravidade. Não é? Porque a gravidade é como a água que nos circunda, está sempre presente. Nós só damos por ela quando ela nos falta, ou pelo menos quando ela quando perdemos o equilíbrio, quando qualquer coisa cai, quando dormimos menos e é difícil no outro dia nos pormos de pé, etc, etc, etc. Portanto, a relação com a gravidade é algo que está sempre cá e vai estar sempre cá a acompanhar-nos desde o momento em que nascemos ao momento que deixamos o planeta. Está sempre presente. E como é que nós nos relacionamos com a gravidade? E nós vemos no Regenerar uma ligação muito direta com as práticas de movimento.
não é? A forma como eu tenho as minhas articulações, por exemplo, móveis e flexíveis, e, por exemplo, há uma relação muito clara em que a forma como é que eu coordeno as minhas articulações a andar e a forma como é que eu coordeno a vida, não é? Como é que eu consigo criar uma coordenação do meu corpo a caminhar, a pegar nas coisas, de forma que essa relação, e muitas vezes nós podemos olhar a nível diagnóstico numa pessoa como é que ela caminha, como a forma como é que ela coordena a vida, não é? E, por exemplo, os orientais acabam por definir que existem 9 articulações principais, não é? Tornozelos, joelhos, a articulação coxo-femoral da anca, a área inferior, média e superior da coluna, ombros, cotovelos e pulsos. Não é? E se essas articulações, por exemplo, se alguma delas estiver inflamada ou menos móvel, vai-nos trazer problemas a curto, médio ou mesmo a longo prazo. Eu acho que é claro, se tivermos um tornozelo que doa ou um joelho que esteja doloroso ou a anca, que as coisas são diferentes durante o nosso dia-a-dia. E houve uma altura que eu pensava, bem, mas a articulação do pulso até eu posso tê-la lesionada, que não há grande problema, pensava eu na minha cabeça. Ok, são 9 articulações, mas se o pulso não estiver assim muito bem, eu consigo andar, consigo fazer as coisas, etc. Até que o meu filho nasceu, não é? Eu tive que andar com ele ao colo, e entretanto comecei a ficar com dores, não é? Aquela dor que as mães têm, mas os pais também têm, não é? Ficamos sempre... Nós tentamos agarrar com a outra mão, mas depois quando andamos por ele já está deste lado outra vez, como é que ele foi aqui parar? Pronto, e eu comecei a ficar com a articulação do pulso dorida. E realmente aquilo não me perturbava muito durante o dia. Eu pensei, acho que tenho razão. Mas depois, durante a noite, eu não conseguia dormir, porque havia uma posição qualquer que eu me colocava durante o sono que efetivamente começava-me a doer, então dormia pior. Não é? Então comecei a pensar, não, afinal esta articulação é importante também. Não é? Portanto, como é que efetivamente eu estou a nível articular e como é que efetivamente a forma como, por exemplo, as articulações têm a ver com algo tão simples como nos darem a percepção se nós estamos assim, ou mais para a frente, ou mais para trás. Não é? E todos nós já passamos pela experiência de ter um telefone na mão em que a cabeça fica para a frente, por exemplo, e às vezes nem damos por isso, mas estamos totalmente em desequilíbrio ao estar em frente ao computador com uma postura menos organizada, por exemplo. Não é? E tudo isso, se o corpo está desalinhado, está a gastar energia. Pois é, está em esforço, não é? Está em esforço. Está em esforço. Não é? Aliás, e se eu não tenho... Diz. É muito engraçado tu estares a falar disso, porque essa é exatamente uma das posturas que quem tem crianças em casa ali na faixa etária da adolescência, e não só, pronto, mas mais a partir dessa idade, se calhar essa é uma das posturas mais típicas lá em casa, não é? Porque os adolescentes hoje em dia andam sempre com um telemóvel e, não sei, mas preocupa-me, e é uma das coisas, cá em casa, pronto, eu tenho um adolescente, né, que é o Lucas, com 13 anos, quase 14, e de facto é uma luta que nós temos, olha a tua postura, vais ficar marreco, tipo, olha para ti, olha, tu estás sempre a fazer um esforço enorme no pescoço porque a tua cabeça pesa e tu estás sempre assim, e é exatamente isso que nós estamos sempre a comentar, e para ele, pronto, lá está, ainda não sente muita gravidade, mas se calhar se continuar com estes hábitos vai sentir muito mais cedo do que nós. Não é? Pronto, é verdade. Mas até porque, por exemplo, a cabeça pesa pelo menos 3,5 kg, em média, 3,5 kg a 5 dependendo das pessoas. Isto é um peso, é um garrafão de água, não é? Ou pelo menos um bocadinho menos, não é? Mas imagina um peso sempre pendurado para a frente, não é? O corpo está sempre a tentar compensar isso a vários níveis e a criar stress. A questão muitas vezes é que quando essa postura fica solidificada, nós já não andamos por ela e torna-se quase como uma postura habitual, não é? Mas que de certa maneira está sempre a consumir energia no nosso corpo. Não é? Por isso é que muitas vezes alguém que está em frente ao computador, é frequente, que quando termina está cansado ou está irritado, e isso tem a ver com o stress postural que cria estar sentado em frente a um computador, ou estar com um telefone durante algum tempo, ou efetivamente numa postura que seja pouco confortável. Não é? Não tem que ser em frente ao computador ou no telefone, pode ser uma viagem que estamos torcidos, pode ser algo que nós fazemos que não nos sentimos confortáveis com o corpo. E o que vai acontecer é que isso vai nos consumir energia. E isso vai criar basicamente menos sustentabilidade no nosso corpo. E daí a importância que nós damos ao movimento, daí a importância que nós damos a haver. E muitas vezes não é preciso ir para a China ou para a Índia para aprendermos movimentos novos. Muitas vezes é termos uma vida ativa.
E hoje falamos, por exemplo, de pessoas, não é? De que já existem os sedentários ativos, não é? Que são pessoas que estão em frente ao computador todo dia, ok? Depois fazem 1 hora de ginásio por dia. Mas a questão é, se eu fizer 1 hora de prática todos os dias, e pode ser yoga, pode ser a melhor prática do mundo que vocês fazem, e que acreditam que aquilo funciona mesmo, e fazem 1 hora todos os dias. 1 hora todos os dias é quase 5% do dia. E a pergunta é, o que é que vocês fazem com o resto do tempo? Não é? Onde é que vocês colocam o resto, mais 90%? Era por mais que eu mesmo mexa... Que eu ia te perguntar, o que é que tu recomendas e aconselhas às pessoas lá de casa a fazerem o que é para exatamente contribuir para esta parte da nossa sustentabilidade pessoal, que é a parte do movimento, não é? E da gravidade. O que é que nós podemos fazer em casa, o que é que contribui para esta sustentabilidade, para esta parte da sustentabilidade? Tu tens esta ideia de que pode ser interessante teres 1 hora de prática diária, que é melhor que não fazer, não é? E é importante termos algum tipo de prática, às vezes formal, mas depois fica ainda 95% do dia em vazio, não é? Ok, dormimos 8 horas, tudo bem, não é? Ou 6 horas, ou 7, não interessa, mas dormimos um período de tempo. E então aqui, por exemplo, o que eu recomendo é terem, por exemplo, quando estão a trabalhar no computador, de meia hora levantarem-se, fazerem qualquer coisa. Não haver, ou seja, o dia não é só o tempo em que nós praticamos, deve haver um cuidado, por exemplo, eu aqui costumo mudar de postura, estou sentado, depois coloco-me de pé com uma caixa no computador, depois ponho o computador no chão e trabalho um bocado no chão, levanto-me, criar diversidade postural é muito importante, não é? Porque acaba por ser essencial. Fizeram uma vez um estudo sobre pessoas que estão em ginásios e pessoas que fazem uma vida ativa, ou seja, vão às compras a pé, sobem escadas, andam de bicicleta, etc. E o que descobriram foi que as pessoas que efetivamente têm uma vida ativa têm mais coordenação de movimento que as pessoas que fazem ginásio. Não é? E muitas vezes é isso, é procurar formas no dia a dia de eu ter um envolvimento físico, não é? E pode ser cozinhar, já estou de pé, estou a mexer-me, estou a fazer, pode ser eventualmente ir levar o lixo, pode ser, por exemplo, carregar as compras de uma forma, em vez junto ao corpo, ou levarem o cestinho das compras na mão, vão consumir menos, de certeza, em vez de irem de carrinho, utilizar pequenas ideias no dia a dia para precisarem do corpo, senão o corpo vai enfraquecendo nas áreas que não é utilizado. Ou seja, ver essas coisas, se calhar, tentarmos ver essas tarefas do dia-a-dia, não como um fardo, mas como uma oportunidade de podermos exercitar todos os nossos músculos, as nossas articulações, não é? E não é ver, agora esqueci-me da carteira lá em cima, vou ter que voltar a subir as escadas. Boa, ainda bem, mais uma oportunidade para subir as escadas. Sim. Tentar ver, ou se a pessoa vai almoçar fora, não ir de carro, vai a um restaurante mais perto, porque não ir a pé, ou deixar o carro mais longe, não arranjamos lugar à porta, melhor, vamos andar mais um bocadinho, vamos estacionar um bocadinho mais longe, isto é uma oportunidade para o nosso corpo se movimentar. E depois no regresso do almoço, ainda melhor, porque ajuda a fazer a digestão no regresso ao carro. Sim, há coisas muito simples, como que agora tu referiste, por exemplo, caminhar antes da refeição, caminhar um bocadinho depois. Às vezes é uma volta ao quarteirão, não é? Mas que são 5 minutos que fazem a diferença. Não é? Porque a partir de meia hora o que se diz é que o corpo começa, efetivamente, a precisar de movimento. Nós não estamos preparados para estarmos tanto tempo sentados. A nossa fisiologia não está preparada para isso. Podemos aguentar e podemos estar, mas nós não estamos preparados a nível fisiológico. Não é? Portanto, é importante nós nos movermos, é importante nós termos uma vida ativa, e é subir escadas, como tu dizes, é sair uma estação de metro antes e andar, é escolher o restaurante que tem que se andar a pé. Portanto, há uma série de questões que podem ser feitas no nosso dia, que nós basicamente temos hoje tudo facilitado, não é? Desde, como dizia alguém, eu não tenho controle remoto em casa porque tenho 9 filhos que podem mudar de canal, portanto, temos muita coisa que nos ajuda. Onde antes era preciso rodar a manivela da janela do carro, hoje temos um botão, antes era preciso abrir a porta à mão, hoje temos um botão, antes era preciso moer o café, hoje temos um botão.
pronto, e as coisas passam quase só nos dedos, não é? Mas há mais vida para além dos dedos que podemos incluir no nosso corpo e no nosso ser, sim. Lourenço, há pouco estavas a falar de 5 minutos de práticas do dia a dia e eu lembrei-me de uma coisa que aprendi contigo nas aulas, que foram exercícios muito básicos de Qigong e que eu às vezes tento praticar diariamente, infelizmente não consigo fazer ainda, porque às vezes há dias que me passa, mas a verdade é que eu comecei a praticar isto mais frequentemente porque pus um tempo no meu relógio e disse, não, eu vou pôr nem que seja 5 minutos. E então eu pus no meu cronómetro de 5 minutos e pelo menos eu sabia que 5 minutos no meu dia eu ia arranjar para fazer. E tornou-se muito mais fácil e consegui fazer muito mais e consigo fazer muito mais frequentemente. E a verdade é que os exercícios são a coisa mais simples e que se alguém olha para aquilo e pensa, mas isso não faz nada, mas a verdade é que são das coisas mais eficazes que eu já fiz e que eu faço no meu corpo. E eu noto uma diferença incrível, com 3 exercícios básicos de Qigong, 5 minutos. E é notório. E se eu estou um dia sem fazer, no outro dia que vou fazer, eu já noto diferença. Logo, o simples balançar com os braços para a frente e para trás, eu noto logo as articulações aqui nos ombros a fazer... Se eu tiver um dia sem fazer, se eu fizer todos os dias, já não noto. E é brutal. Portanto, o Qigong, se calhar, também pode ser uma prática que as pessoas possam fazer facilmente em casa, com pouco tempo, e mesmo nesses intervalos que tu falavas, eu por vezes estou a trabalhar muito tempo sentada no computador e paro e faço um exercício de Qigong. E se calhar, não sei se poderias falar um bocadinho mais sobre isso, porque de facto eu acho que é uma coisa que pode mesmo ajudar lá em casa as pessoas. Sim, o Qigong, uma das coisas, pode-se falar de muitas questões no Qigong, mas uma delas é efetivamente esse alinhamento do corpo, não é? E eu acredito que o Qigong pode efetivamente dar energia, mas acredito que há uma coisa que acontece mais cedo que isso, faz-nos poupar muita energia, não é? Pelo movimento, pelo alinhamento postural, faz-me ter a percepção que se eu estou alinhado ou não quando estou a desempenhar alguma tarefa. Se eu tiver o ombro sempre tenso quando estou a falar e não notar, está a gastar energia. Não é? Portanto, nós no Desregenerar foi o primeiro programa, por exemplo, que criamos, foi um programa que chamamos Fundamentos, por exemplo, que é um programa que permite desde menos 5 minutos a 30 minutos ter uma prática consistente por dia. Não é? E que permite efetivamente criar uma prática de 8 semanas em vários níveis, desde o alinhamento ao relaxamento, à respiração, em que permite efetivamente criar um modelo de prática que vai desde 5 minutos, se eu só tenho menos 5 minutos, ok, faço um movimento, balanço os braços, roda a anca, etc. Ou então, se tenho 5 minutos, ou 10, ou 20, ou 30, faço o uso disso, porque muitas vezes o que é que eu consigo alocar no meu dia a nível de prática, não é? E muitas vezes há pessoas que fazem de manhã e dizem, agora tenho mais 5 minutos, faço à tarde, e às vezes depois esses 5 passam a 10 e é um processo, é uma construção, não é? De qualquer maneira, também no nosso site, se forem a recursos, no menu do nosso site, vão encontrar um programa gratuito de 7 dias, não é? Em que permite explorarem basicamente os princípios deste tipo de prática, não é? E ficarem com uma prática que podem carregar para todo lado. Também é uma vantagem do Qigong, é que é muito portátil. Precisamos de 1 metro quadrado, basicamente, quase, para realizar, e podemos fazer em casa, no parque, onde eventualmente nos sentimos mais confortáveis. Sim. Sim, e sem equipamento nenhum, sem roupa especial, sim, que eu acho que isso também é uma das coisas que eu gosto, que é não ter que me preparar para a prática, não ter que me ir vestir de uma maneira especial, calçar um calçado especial, sair ou adquirir um material específico. Não, o Qigong sou eu, é o meu corpo, e eu posso estar de pijama a fazer, ou posso estar vestida, posso estar de qualquer maneira, e portanto eu acho que isso é altamente vantajoso. E mais, Lourenço, sobre... Depois, quando se pega no Qigong, podemos fazer um bocado aqui a ponte, não é? E eu chamo-lhe também práticas de fortalecimento interno, não é? Porque eu acredito que o Qigong vem do Oriente, mas nós, basicamente, como pessoas, temos uma camada universal que nos une a todos.
basicamente. Então, quando se fala em práticas de fortalecimento interno, fala-se também em Qigong, fala-se em práticas de grupo, fala-se em práticas na natureza, fala-se eventualmente de procurar práticas que possam criar um fortalecimento do meu corpo. Não é? E isto tudo alinha com o segundo aspecto que nós prezamos no regenerar, ou que damos importância, que é a impermanência, em que engloba esta ideia da gravidade, e o segundo é a impermanência, que tem a ver com até que ponto é que eu alinho ou procuro mover-me segundo as estações, ou comer segundo as estações. Não é? Isto é algo que é muitas vezes... como a nossa vida é sempre igual, e muitas vezes dizemos mas as estações já não são o que eram. Eu discordo completamente. Eu acho que as estações continuam lá, não é? Mas perdeu-se de certa maneira a capacidade de as observar. Porquê? Porque, por exemplo, nós conseguimos regular a temperatura a 20 graus, não é? E está sempre no carro, em casa, no trabalho, nos centros comerciais, nos bancos, está sempre a 20 graus. Não é? Eu consigo regular a luz quando fica a noite lá fora no inverno. Eu não dou por isso, claro, porque tenho luz em casa. Não é? Eu posso, efetivamente, se me deixarem no hipermercado e não disserem que estação em que estamos, eu também não sei. Não é? Eu posso ir para um parque, e hoje em dia já há árvores nos parques, porque os parques hoje, as cidades começaram a perceber que as folhas que caem fazem um bocado de lixo, e é natural, e então já há árvores que basicamente que não caem as folhas. Não é? Portanto, quando eu tenho esta série de fatores na minha vida, não é? Em que a luminosidade é sempre igual, a temperatura é sempre igual, a alimentação, vou ao hipermercado e não sei o que há. Eu tenho a vida sempre igual, trabalho todos os dias, das 9 às 5h30, todos os dias. Eu não dou, porque o que é que lá está fora a acontecer? A não ser que haja grandes flutuações, de repente está muito calor ou muito frio. Então eu noto, hoje está muito frio, ou hoje está muito calor. Não é? E a questão, muitas vezes, é que nós criamos condições que, de certa maneira, na sociedade, depende das sociedades, mas as industrializadas mais, que nos alheiam de que as estações estão a passar. E que, pelo menos, há uma coisa que não muda, que eu posso dizer que nos podemos alinhar com as estações, é o tamanho do dia. Não é? Se eu prestar atenção ao tamanho do dia, vou ver que ele diminui e vou ver que eu posso criar comportamentos mais calmos a partir do momento em que a luz do sol deixa de estar presente. É o chamado trabalhar de sol a sol. Antes trabalhava-se de sol a sol. A pessoa começava a trabalhar quando o sol nascia e parava quando o sol parava. Hoje em dia não é? Portanto, isso dava, a trabalhar de sol a sol, dava basicamente uma ligação maior com as estações do ano. Eu, quando mudei-me aqui para cima, para o norte, eu vivo em Braga e vivemos numa zona rural, eu comecei a perceber as estações de forma mais profunda. Até questões, por exemplo, no outono, a luz é diferente. É mais crispy, é mais definida, parece uma televisão de alta definição. Na primavera há um vento diferente. Há uma transição clara do frio do outono para o frio de inverno. Até se consegue perceber as estações intermédias, parece que as coisas abrandam. Não é? E porquê? Porque saímos e estamos no meio do campo, basicamente, uma zona rural. Até portanto, mesmo eu acho que as estações sons, continuam. Desculpa. Quando se está no campo, até mesmo através os sons são diferentes. Os sons da natureza, exatamente. No fim do verão, aqui quando sentimos a energia do sol, não é? Da energia terra, existe uma calma. É como se as coisas abrandassem e tudo se acalmasse. Aquele chilrear intenso dos pássaros quase que desapareceu e é uma coisa muito mais tenue. E há momentos mesmo de silêncio. Eu acho que isso é mágico e é lindo. E eu estou completamente de acordo contigo. Eu também acho que as estações estão lá todas e não são nada, todas iguais, são mesmo diferentes. E eu acho que é lindo poder observar. E quando começamos a observar a transição e as diferenças das estações do ano e começamos-nos a alinhar com elas, tudo muda. Eu acho que ficamos mesmo com um equilíbrio muito, muito diferente. E as estações do ano, por exemplo, quando as pessoas procuram, por exemplo, fortalecer a imunidade, é essencial comerem alimentos que têm a ver com a estação, têm a ver com a parte local, porque é a partir daqui que eu dou informação ao meu corpo do tipo de comportamento que ele terá de ter. Portanto, se eu estiver a comer alimentos tropicais e estiver no pico do inverno, a informação que eu dou ao meu corpo é que lá fora está frio, está calor.
Não é? Está muito calor lá fora, por isso vêm aqueles frutos que vêm de outros países que são mais quentes. Não é? E o corpo vai comportar-se dessa forma. Vai pensar, ok, então, se está frio lá fora, eu vou criar condições... Desculpem, se está calor lá fora, então vou criar condições como se tivesse calor. E mais facilmente as pessoas se constipam, mais facilmente as pessoas... efetivamente, o sistema imunitário fica mais fraco. E quando eu me alinho com o exterior, o interior segue. A questão é esta. Percebam que o cérebro é um órgão que está fechado dentro de uma caixa escura. Basicamente, está cá dentro fechado. E a única forma que tem de ter informação é pelos sentidos e pelo aquilo que comemos. Não é? Isso é um tipo um input ou uma entrada que efetivamente nós damos e dizemos, ok, agora vou começar a usar mais forno, vou começar a usar, que é agora o tempo do outono ou do inverno, vou começar a usar mais forno, alimentos mais quentes, vou começar-me a mover de uma forma diferente e o corpo percebe, ok, é para abrandar, vou desligar a luz mais cedo, então é para abrandar. E é efetivamente essa ideia que se pede e que se procura transmitir ao corpo, de lidar com a impermanência. Não é? Porque a impermanência, basicamente, nós temos a ideia que é tudo igual até o momento em que as coisas mudam. E a minha proposta, muitas vezes, é vocês criarem um hábito. Não é? E se decidirem criar, por exemplo, fazer uma prática de manhã, não é? Fazerem Qigong, por exemplo, de manhã, todos os dias às 7 da manhã, decidem que vão fazer todos os dias às 7 da manhã Qigong, ou todos os dias às 7 da manhã vão beber um copo de água quente. Não é? E quando criamos um ponto fixo, e eu decidir às 7 da manhã, se calhar amanhã não é às 7 da manhã, se calhar hoje adormeci, se calhar a água hoje está mais fria, se calhar não aqueceu o suficiente, se calhar hoje está muito quente, e eu começo a perceber que afinal tudo muda e todos os dias são diferentes. Não é? Agora como é que eu adapto-me a isso? Não é? E eu começo a perceber que quando tenho um hábito fixo, e pode ser práticas, pode ser a cozinha, pode ser olhar para as estações, eu começo a perceber-me que efetivamente as coisas estão sempre a mudar. E se eu não me adapto, tenho mais probabilidades de eventualmente entrar em desequilíbrio. E se reparares, por exemplo, e tu sabes isso tão bem como eu, as pessoas comem muitas vezes a mesma coisa durante todo o ano. Não é? E que se calhar isso pode não ser a melhor opção quando queremos fortalecer a nossa saúde. Não, claro, de maneira nenhuma, não é? Aliás, se nós pensarmos mesmo a ideia, se calhar não faz mesmo muito sentido nós comermos em pleno verão a ideia de comermos, sei lá, castanhas assadas na praia. Não é uma ideia que nos faça muito sentido e se calhar não é mesmo nada que nos apeteça quando estamos na praia, não é? Ou o contrário, de inverno está muito frio e comermos melancia também não é mesmo, e de facto era o que tu estavas a falar. Eu acho que a natureza é sábia, não é? E dá-nos os alimentos que são benéficos naquela altura do ano e portanto nós vamos usufruir dos benefícios desses alimentos naquela altura do ano. O nosso corpo vai beneficiar no inverno de comer alimentos mais quentes e no verão alimentos mais frescos, mais chumarentos, porque está calor cá fora e nós precisamos de arrefecer, ajudar o corpo a arrefecer. E portanto, se nós pensarmos assim, as coisas começam a fazer muito mais sentido, não é? E isto, de facto, para o sistema imunitário é muito importante. É uma das coisas que nós falamos muito no nosso curso, que temos também disponível, do Tenha uma boa imunidade, tenha uma boa vida. É um tema que abordamos e que falamos imenso porque, de facto, acho que é de extrema importância. E é lindo quando nós começamos a observar a impermanência das coisas. Eu acho que... E começamos-nos a adaptar e a seguir os ritmos. Eu acho que isso é mágico quase, é mesmo. É, a mesmo a nível da alimentação, existe... Nós podemos ir pelas regras e dizer, ok, tem que se comer X quantidades de proteína, 2 colheres de sementes, etc. por dia. Mas, basicamente, existem 4 fatores, não é, que são importantes, que são princípios que vocês podem aplicar durante toda a vida para perceber esta ideia da impermanência, que é um alimento. Okay? E basicamente o que se diz, e quando se fala na macrobiótica, fala-se numa dieta inclusiva, em que tudo é contemplado. Mas a ideia é, pode-se comer efetivamente tudo, desde que saibamos como, quando, em quantidade e onde estamos. Não é? Quando, de manhã, à tarde, à noite, quando tenho 20 anos, quando tenho 40, quando? Não é? Quando é que eu vou consumir esse alimento? Na primavera, no verão? Não é? Como? No vapor, escaldado, no forno, na pressão. Como é que eu vou consumir esse alimento? Não é? Em que quantidade? Não é? Quantidade depende da estação, da idade. Se eu sou desportista,
que tipo efetivamente de quantidade é que eu preciso. Se eu estou em frente a um computador, o que é que eu preciso de comer? Se eu ando a viajar, que tipo de alimentação? Portanto, como, quando, em que quantidade? Portanto, que quantidade é que eu vou comer? E onde? Onde é que eu estou? Não é? Se eu for esquimó, tenho uma alimentação diferente do que se eu viver no Equador. Não é? Aliás, um dos problemas dos esquimós, de há uns anos para trás, é que começaram a comer gelados. Não é? Que é uma coisa que supostamente não é, mas aquilo, pronto, provavelmente acharam piada aos gelados, mas de certa maneira é uma coisa que começou a criar problemas graves para eles, porque não tem a ver com o clima deles, não é? Basicamente, e então começou a criar problemas. Portanto, se eu só observar estes 4 princípios, não é? Se eu tiver estes 4 princípios em mente, acabo por conseguir me adaptar à impermanência, não é? Perceber que agora é verão, então vou efetivamente mudar algumas coisas, não é? Agora é inverno, não é? Agora vou ficar mais parado em casa, então vou comer isto. Agora vou ter uma vida mais ativa, não é? Agora é inverno, então vou usar mais forno. Agora é verão, vou usar mais escaldados e mais vapor, não é? Eu posso com estes 4 elementos fazer aqui algumas questões. Nós no Regenerar, vamos lançar agora a 3ª edição do Regenerar, já me deu 3.000 cópias, estamos muito felizes, e vamos vender agora, vamos lançar agora. Já incluímos mais receitas, agora, mais receitas, a Marta deu uma colaboração, já é um co-livro, já eu mais a Marta, e que é possível realmente perceber as diferenças, olhar para as receitas, o que é uma receita, não é, de inverno e uma receita de verão, como tu também explicas no teu canal, não é? Que existe variabilidade consoante as estações e as necessidades próprias de cada um. Lourenço, outro tema, que não é o tema, é outro tópico aqui relativamente à sustentabilidade pessoal que tu falaste, é a comunidade. E eu gosto imenso deste tópico porque acho que é muito importante é bastante abrangente. E é o tópico se calhar mais ligado também à parte emocional, não é? A sustentabilidade emocional também está muito, muito ligado à parte da comunidade. Queres-nos falar um bocadinho sobre isto? Sim, a comunidade é algo que é importante e não estou só a falar de comunidades. Hoje temos, de há uns anos para cá, surgiram as redes sociais, não é? Mas essa não é bem a comunidade que eu me refiro, não é? Essa pode ser uma comunidade secundária, não é? O que eu me refiro mesmo tem a ver com a capacidade. Nós somos as 5 pessoas com que nos relacionamos mais perto de nós, não é? Eu costumo dizer isto aos meus alunos que ensinam: se vocês ensinaram Qigong só a pessoas de idade, ficam como eles. Só ensinarem a crianças, ficam como eles. Nós ressoamos com a comunidade e adaptamos-nos à comunidade com quem vivemos, não é? Isso é extremamente importante. As pessoas que vivem sozinhas vivem menos tempo do que as pessoas que estão em comunidade, ou que as pessoas que têm mais interação, não é? Há mesmo um estudo, e que a história é longa, mas vou tentar fazê-la um pouco mais curta possível, de 2 aldeias nos Estados Unidos, não é? Em que as pessoas viviam mais tempo e as outras viviam menos tempo, e não se percebia porquê. Isto foi no princípio do século passado. Portanto, e eles fizeram vários estudos: seria a água, seria os alimentos, seria o que é que seria, mas eram 2 aldeias, portanto as coisas eram muito perto. E o que eles descobriram, fazendo realmente esta história muito curta, é que as pessoas que viviam numa aldeia, as mortes por doenças cardiovasculares eram muito menores, não é? E descobriram que se numa aldeia as pessoas, cada uma vivia no seu mundo, na outra, o que acontecia é que as pessoas tinham uma interação entre elas. Não é? E digamos que era uma comunidade italiana nos Estados Unidos. Portanto, estamos a ver aqui esta ideia de que é uma comunidade italiana nos Estados Unidos. Portanto, não havia chaves na porta, as pessoas entravam, circulavam, havia happy hour durante 24 horas por dia. Basicamente, as pessoas estavam sempre em comunicação. Não quer dizer que muitas vezes a comunidade não traga grandes desafios, e traz, não é? Viver em comunidade traz grandes desafios, mas estimula efetivamente o corpo e a mente e as emoções a encontrarem soluções e a criar também conexões dentro da nossa cabeça. Se eu estiver sempre a lidar com as mesmas pessoas ou estiver sozinho, eu crio uma forma de pensar minha, que muitas vezes não corresponde à forma como eu me adapto à realidade, não é? Digamos que é quase como lidar com pessoas diferentes, e às vezes eu recomendo para pessoas que têm esta dificuldade fazer algo que se calhar não é o mais fácil para elas, mas fazerem, por exemplo, trabalho voluntário, não é? Em que eu, por exemplo, acabo por no trabalho voluntário, acabo por encontrar pessoas diferentes, me relacionar com pessoas diferentes, encontrar
pessoas que efetivamente me vão despertar coisas diferentes nas minhas emoções, na forma como eu vejo efetivamente o mundo. Não é? Portanto, a comunidade é extremamente importante, e há pouco falamos de imunidade, e provavelmente nós, agora neste tempo, e todos vivemos a pandemia que está agora a abrandar, mas na altura da pandemia, a imunidade era ter pessoas, ter um grupo de apoio. Não é? E quando alguém adoece, temos alguém que nos traz comida a casa, ou sabe se nós estamos bem, ou podemos falar, e isso efetivamente é uma parte da sustentabilidade pessoal que é muito valiosa, não é? E que efetivamente hoje em dia é como um substituto, não é? Temos as redes sociais que parece que temos ali alguém que nos ajuda, e pode ser, mas a maior parte das vezes não substitui ou não substitui de certo a comunidade do que é ter alguém que eu possa falar, possa observar, possa sentir a pessoa à minha frente. Dar um abraço. De dar um abraço, haver contacto. Não é? Os bebés, quando não são tocados, não é? Quando os bebés não são tocados, isto também aconteceu no século passado, morrem. Não é? Nós precisamos de toque, e os bebés falam também em pessoas a partir de uma certa idade. Pessoas que estão sozinhas e que têm uma certa idade, a partir da idade que se pode dizer a chamada idade da reforma, essas pessoas também, a longevidade muda consideravelmente se essas pessoas tiverem toque, se essas pessoas tiverem abraços, se forem estimuladas. O nosso corpo só funciona se tiver estímulos que o façam funcionar nessa direção. Não é? E se eu não tenho toque, o corpo começa a desligar essa parte. Não é? Se eu não tenho formas de falar com alguém sobre algo que me interessa, eu começo a perder essa capacidade. Portanto, é como é que eu consigo criar uma vida que seja esta ideia de longevidade, mas com qualidade. Que eu posso viver até aos 100 anos, mas estar alguém que vive até aos 100 anos, mas essa pessoa está a tomar muitos químicos, ou está ligada a uma máquina, ou algo assim. Portanto, hoje as pessoas podem viver muitos anos. A questão é, eventualmente, se vivem com essa qualidade, e se a comunidade faz parte disso, e se fizer, traz, de certa maneira, uma grande... é muito importante para essa longevidade. Por exemplo, nas sociedades que vivem mais tempo. Sim. E muitas vezes fala-se nas blue zones, agora está muito na moda. Que eu ia falar, exatamente. Há uns anos para cá. As pessoas falam muito nas blue zones, em que as pessoas estão à procura daquele fator, não é? Daquele fator que faz viver as pessoas mais tempo. Será a alimentação? Será uma comida? Mas um dos fatores é a comunidade. As pessoas têm sempre uma função até ao fim da vida delas nessa comunidade. Ou seja, nem que seja contador de histórias, não é? Mas existe uma função, até a pessoa morrer, existe uma função. E isso mantém a pessoa viva e ligada e a sentir-se útil. Sim, não, portanto, é algo que para nós achamos extremamente importante. Quando estudamos e quando vamos observar as zonas, as chamadas blue zones, que é o nome que dão às zonas onde existe uma maior longevidade, e não só, uma maior longevidade de pessoas saudáveis e felizes. Que eu acho que é super interessante. E uma das características que todas estas zonas tinham era exatamente a importância que davam à comunidade em que viviam. E tinham todas as pessoas uma ligação muito grande com a comunidade. A nível de festejos, todas festejavam as mais pequenas coisas, viviam em festa até morrerem, com 90 anos, iam sempre, todas as semanas, tinham um bailarico da aldeia, ou tinham qualquer coisa, uma festividade, qualquer coisa. E mesmo uma das coisas que referiam era que quando alguém da comunidade passava por uma situação difícil, essa pessoa sentia sempre muito mais segura, porque sabia que a comunidade o ia apoiar. Se fosse a dificuldade financeira, de doença, de perda de alguém, emocional, o que fosse. Então, existe sempre um maior sentimento de segurança, não é? Quando nós estamos inseridos numa comunidade que é envolvente. Portanto, existe mais segurança, mais aprendizagem, porque aprendemos muito mais uns com os outros e com as histórias dos mais velhos, e lá está aquilo que tu falavas de lidarmos com diferentes faixas etárias, não é? Porque vamos aprender coisas diferentes. E o toque, não é? Os abraços, isso é super importante mesmo para estimular o sistema imunitário, é mesmo importante. E, portanto, eu acho que este tópico da comunidade, eu acho que é super importante nesta altura em que nós estamos a viver, porque foi, se calhar, aquele que foi mais negligenciado, não é? Houve o isolamento, os lockdowns e se calhar acaba por afetar
muito negativamente a saúde. Portanto, fazer parte de uma comunidade e ter um papel ativo nessa comunidade. E a comunidade não precisa de ser uma grande comunidade, pode ser a pessoa, o bairro onde habita, não, Lourenço? Sim, exatamente. Fazer parte No Japão são geralmente 3 amigos. No Japão são 3 amigos que ficam para a escola toda, aliás, são conhecidos na escola e ficam para a vida toda. Mas esses 3 amigos depois casam e têm filhos, e esses filhos têm filhos, então dessas 3 pessoas temos uma comunidade enorme. Portanto, às vezes basta estar ligado a 3 pessoas para depois essa pessoa ter a sua própria comunidade e está tudo em conjunto, não é? E eu penso que esta ideia da sustentabilidade, e quando falamos em sustentabilidade, pessoal, eu penso, não sei se concordas comigo, mas acho que toda a gente tem energia. Ou seja, de alguma maneira ou de outra, mesmo que a pessoa não ligue nenhuma alimentação, não faça exercício físico nenhum, vai ter energia. Nem que seja, vai se levantar melhor ou pior da cama de manhã, vai chegar às 9 ou às 9h30 ao emprego todos os dias, vai conseguir, se há um desconforto, toma qualquer coisa, faz qualquer coisa e vai conseguir viver, basicamente, não é? E essencialmente vai ter energia para fazer aquilo que quer, até onde mais ou menos consegue. Eu acho que aqui a questão da sustentabilidade pessoal é quando surge alguma questão, quando surge uma crise, não é? E a crise vai aos nossos recursos, não é? E foi o que aconteceu, por exemplo, com a pandemia, mas há vários níveis de crise, e uma coisa que eu costumo dizer neste tipo de práticas, quando procuramos a sustentabilidade pessoal, às vezes parece que estamos a fazer umas coisas um bocado inúteis, estamos a fazer uma prática sozinhos durante 1 hora ou durante 10 minutos, todos os dias, e dizer, isto é muito bom. Eu estou a dizer, mas eu não noto diferença nenhuma. Ou estamos eventualmente a comer bem, a dizer, eu vou comer este tipo de alimentos, são melhores com a estação. Mas parece que não acontece nada, não é? Mas o que acontece a longo prazo é que quando há uma crise, temos essa reserva. Não é? Aquilo que nós acumulamos diariamente por uma vida mais sustentável vai nos ajudar em alturas de crise. E o que eu costumo dizer é isto, é que quando se começa a mudar de alimentação, há uma crise que deixa de existir na nossa vida logo à partida, que é o tempo que está a fazer hoje. Não é? É o primeiro indício que está a correr bem. Que é, se está a chover, paciência, se está a fazer sol, está a fazer sol. E basicamente, para percebermos o nível às vezes em que estamos da nossa energia e das nossas reservas, se eu começo a estar preocupado com o tempo, as minhas reservas estão um pouco em baixo. Porque eu não consigo lidar com essa crise, por mais pequena que seja. Epá, isso é brutal. Ou há um atraso no trânsito. Diz? Isso que tu estás a dizer é brutal, é incrível, porque é tão verdade, é tão verdade. E essa foi uma das coisas. Eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, dessa maneira, mas de facto... Foi uma das coisas que me aconteceu quando mudei a minha alimentação para uma alimentação macrobiótica. Eu nunca mais me queixei do tempo e mesmo hoje em dia muitas pessoas dizem já quero é que o verão volte. E eu pensar, eu estou tão bem, eu tenho saudades das mantas e de acender a lareira. Eu adoro viver todas as estações do ano, adoro todos os dias, adoro os dias que estão a chover ou que estão a fazer sol, porque tudo faz parte. E eu acho que a pessoa passa a gostar de todas as estações, de todos os dias, e de facto nunca mais há aquela coisa, que horror, isto não para de chover, está sempre a chover. Eu acho que realmente é tão verdade, isso é muito engraçado que estás a dizer isso, é mesmo giro. Muito verdade. E isso é quase o back-office, a parte de trás que é invisível, não é? Que nós estamos a fazer e estamos a tentar mover-nos, comer bem e ter um contacto saudável com a comunidade. Que quando surge uma crise, que pode ter várias dimensões, não é? Mas essa dimensão pequenina do tempo ou dos atrasos dos autocarros demonstra logo a nossa capacidade de adaptação a uma crise maior. Pois é. Não é? Então o tempo está assim, mas se eu chegar ao carro e o carro tivesse desaparecido, era o fim do mundo, não é? Portanto, é um bocado isso, não é? É percebermos até que ponto é que este tipo de práticas, ou o que nós fazemos com alguma regularidade ou com a regularidade possível, serve de apoio à nossa estrutura, que serve para criar quase como um excedente para aquilo que é necessário. E a ideia também muitas vezes não é pensar, então estamos a preparar para a desgraça ou para a crise. Não, basicamente o corpo está sempre a lidar com a mudança. Os batimentos cardíacos, a respiração está sempre a mudar. Portanto, o corpo está sempre a lidar com a impermanência. Agora, como é que gera esta impermanência? De uma forma melhor
ou então mais fácil, não é? Ou melhor, ou então com mais desafios, não é? Como é que o corpo efetivamente faz a gestão do batimento cardíaco, quando sube uma escada, na verdade, ou quando ando, ou quando, não é? Como é que o corpo faz a gestão desta impermanência, não é? E tem a ver com esta procura de uma vida mais sustentável, não é? Que eu acho que tem a ver, e há pouco tempo eu vi o documentário do David Attenborough, e vou fazer um bocadinho de spoiler, mas basicamente o documentário é muito bom para ver, mesmo eu já ouvi 2 vezes e gostei muito, que é o Breaking Boundaries, do David Attenborough, deste ano. É muito bom. Viste aonde, Lourenço? Vi num dos canais Netflix, pronto, basicamente. Não há publicidade, não tenho nenhum cupão. Portanto, não há publicidade. Mas está no Netflix e fala de algo muito interessante, que é, então há o aquecimento global. Isso tem a ver com o seguinte, tem a ver com o calor, está a fazer derreter os polos, não é? Os polos arrefecem o planeta também, o frio dos polos arrefece o planeta e reflete o calor. Pronto. A partir do momento que o gelo começa a derreter, começa a haver menos frescura no planeta, mas também começa a aparecer umas camadas mais escuras que ainda atraem mais calor. Portanto, há aquele ponto que se chama de não há retorno, que é o planeta já não tem forma de se arrefecer, mas começa a aquecer. Mas a primeira vez que eu vi isto, até parei, disse eu tenho que ver isto com a Marta, para vermos os dois. Até parei, porque pensei, isto que está a acontecer ao planeta é a inflamação que muita gente hoje sofre. É exatamente a mesma coisa. É o que está a acontecer no planeta, que está inflamado, porque está a aquecer, e há uma inflamação que é quase crónica, que está a acontecer que se não for parada, é o que acontece com a inflamação que acontece nas pessoas, por comerem alimentos que inflamam, como o açúcar, por exemplo, alimentos que vão criar um certo estado inflamatório no corpo, que é muito semelhante ao planeta. Portanto, estamos todos ligados. Não é? E a partir do momento que eu consumir menos e tiver uma vida que seja mais sustentável e mais feliz, eu de certeza que não vou andar tanto de carro porque me sinto mais capaz de fazer isso, vou fazer escolhas mais saudáveis, vou consumir se calhar alimentos que não têm uma pegada ecológica tão grande, vou fazer escolhas, não, então vou começar a desinflamar também e vou começar a desinflamar o planeta. Aliás, eu acho que podemos mesmo dizer que as escolhas que fazemos que contribuem para a nossa sustentabilidade pessoal são escolhas que contribuem inevitavelmente para a sustentabilidade do planeta também. E vice-versa. Quando fazemos escolhas que conscientemente sabemos que estão a contribuir para a sustentabilidade do planeta, também estão a contribuir para a nossa sustentabilidade pessoal. Eu acho que existe uma ligação sempre entre estes dois elementos, que somos nós e o planeta. Portanto, eu acho que contribuir para a sustentabilidade pessoal é basicamente, e corrijo-me se eu vou colocar isto assim de uma forma muito simples, mas é basicamente contribuirmos para termos uma vida plena. Exatamente. Para vivermos uma vida plena, não é sobrevivermos, é vivermos mesmo, não é? É passarmos pela vida e vermos o que está a acontecer, não é? Sentirmos, não é a vida passar por nós, é nós passarmos pela vida de forma consciente e ter uma vida plena e feliz. Eu acho que é mesmo isso. E esquecer que esqueçam os superalimentos, esqueçam a prática que aquela pessoa que chegou até aos 200 anos, até aos 150, fazia. Esqueçam isso. É o todo. Não é só aquelas bagas vermelhas que não sei quê, ou fazer 10 flexões, ou fazer uma respiração X ou Y que vai criar essa plenitude. É mesmo o todo. E eu penso que há pouco falaste nas Blue Zones e tudo isso, e acho que é uma daquelas exemplos, ainda bem, porque traz muita coisa ao de cima sobre a diversidade da dieta e da importância dessa diversidade, que efetivamente não é só um fator, não é só o que eles comem, é como eles vivem. E muitas pessoas das Blue Zones, porque são áreas antigas, tiveram vidas bastante desafiantes. Não foi só, viveram sempre bem, não, passaram fome, passaram por guerras, passaram por percas às vezes brutais e por grandes crises, mas é a plenitude que suportou isso, não é? Porque a vida, como eu disse há pouco, é uma crise constante, entre aspas, no bom sentido, que nos ajuda a evoluir, não é? E que efetivamente nesse processo é o todo que ajuda a passar esta impermanência da vida o mais pleno possível, não é? Como tu também definiste, sim. Opa, olha, Lourenço, eu agradeço imenso teres trazido este tema aqui ao canal Have a Good Life. É um tema que dava pano para mangas para ficarmos aqui a conversar durante muito mais horas e desenvolvermos todos estes tópicos
porque de facto isto dá para conversarmos tantas coisas sobre cada tópico destes que contribui para a sustentabilidade pessoal, não é? A nível da gravidade, da impermanência e da comunidade. Muito obrigada, foi um prazer poder ter-te aqui a partilhar estas ideias. Eu vou deixar, agora vou falar ali para aquela câmara, que é para o público lá em casa, eu vou deixar aqui embaixo toda a informação acerca do projeto Regenerar do Lourenço, dos cursos que o Lourenço também tem disponíveis de Qigong, do Qi das 9 estrelas e também do nosso curso da imunidade. Tenham uma boa imunidade, tenham uma boa vida. Se quiserem saber um pouco mais, podem ver aqui nos links em baixo. Entretanto, Lourenço, não sei se queres despedir lá para casa às pessoas, deixar algum conselho, alguma dica que quer dizer, já deixámos muitas, não é? Já partilhaste tanta coisa aqui. Aliás, é bom ter, eu acho que no início vou dizer para ter um bloquinho, que é para as pessoas tirarem notas, porque de facto pode tirar muita informação aqui. Foi alguma informação, mas se calhar, antes de mais, agradeço, claro, a minha presença aqui. Nós gostamos muito do teu canal cá em casa, gostamos de ver. A Margarida é uma fã tua, gosta muito do teu canal e a Marta também. Querida. E muitas vezes é pensar em relação a tudo aquilo que foi partilhado aqui, qual é o passo mínimo que eu posso fazer agora. Portanto, agora quando acabarem de ver este live, esta palestra, o que é que eu posso fazer? Será que levanto-me, estico-me? Já está, ok, é isso. O que é que eu posso fazer? Vou beber um copo de água quente ou vou respirar lá fora. O que é que eu posso fazer que me custe o mínimo de energia possível, que possa trazer alguma sustentabilidade ao meu momento presente? Não é? É esse o conselho que eu... E que às vezes possam se repetir, pôr o timer como tu fazes, toca o timer e dizer agora, o que é que eu posso fazer que pode mudar aqui a minha sustentabilidade no aqui e agora? Ok, e fazer isso. É uma sugestão. Fica aqui. Muito obrigado mais uma vez, Eva. Obrigada eu, Lourenço. Um beijinho muito grande à Marta também. Adeus. E muito obrigada por terem estado aí. Eu espero que tenham gostado desta entrevista com o Lourenço de Azevedo e que possam aproveitar para a vossa vida, tirar daqui muitos conteúdos, muitas ferramentas que possam contribuir para melhorar a vossa vida e terem uma maior sustentabilidade pessoal também. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, façam like e encontramos-nos aqui no canal Have a Good Life para mais um vídeo brevemente. Um beijinho muito grande e até breve.